Olha, na semana passada, um trágico acidente matou o estudante de Direito e estagiário do Ministério Público de Alagoas, o Rafael Tavares, de 23 anos, na cidade de Campo Alegre, no interior do estado aqui de Alagoas. O jovem estava em casa, lavando o carro da família quando recebeu uma descarga elétrica. Rafael, infelizmente, foi encontrado desacordado por um parente e já estava, inclusive, sem os sinais vitais. Infelizmente, casos como esse são mais comuns do que se imagina. Para você ter uma ideia, o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica de 2020 revela que em 7 anos, mais de 4.300 pessoas perderam suas vidas somente em acidentes envolvendo choque elétrico. A região Nordeste continua campeã nos números de ocorrências e mortes. E aí, nesse contexto, Alagoas registrou somente em 2019, que é o último dado consolidado, 18 mortes. Os casos, de fato, merecem a nossa atenção. O que fazer, então? Como proceder? Será que é possível evitar o choque elétrico? Confira a partir de agora no quadro Dicas do Bombeiro. Olha, o soldado Breno Vinícius é quem vai nos auxiliar nessa quarta-feira. Quero lhe agradecer mais uma vez, viu, soldado Breno, pela participação aqui no Balanço Geral. Muito bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Eu agradeço demais a oportunidade de estar participando do programa, podendo participar da manhã da população, trazer essas informações que podem salvar pelo menos uma vida. E se essas orientações conseguirem evitar que uma vida se vá, já vai ter valido a pena. Sem dúvida alguma. Bom, esses casos, né, eu trouxe aí alguns números estatísticos, realmente são dados alarmantes e que expõem aí, né, como nós estamos aí, de fato, suscetíveis a esses choques elétricos. Exato. Mas na sua avaliação, soldado, isso pode ser evitado? Ainda nos dados estatísticos, segundo a matéria do próprio TNH1, mostra que em 2019 foram 18 óbitos, em 2018, 21. A gente tem essa média de 20 pessoas morrendo por choque elétrico aqui em Alagoas por ano. E assim, se a gente for comparar em relação ao tamanho da nossa área, que é muito pequena, Alagoas é o segundo estado com mais mortes proporcionalmente em relação à sua área. Entende? Então, assim, é um número muito alto, a gente tem que sim levar essa educação à população, porque não justifica que a gente tenha um número tão alto em relação aos outros estados do Brasil. É verdade. E aí, o que fazer então? Né? Como é que a gente deve proceder numa situação como essa? No caso do jovem, né, da semana passada, o cara estava lavando o carro, o soldado. Olha só o que aconteceu. Pois é, assim, a gente vai sempre tentar trabalhar com a prevenção. Como tudo que a gente faz aqui no Corpo de Bombeiros, a gente fala que prevenir é salvar. Se a gente conseguir se prevenir bem, a gente não vai chegar a esse caso. Infelizmente, muito triste, a gente sente como se fosse alguém ali da nossa família. Mas a gente não sabe também o que é que levou isso a acontecer, que falha pode ter acontecido e também não precisa entrar nesse mérito agora. O que a gente pode fazer é tentar trazer informações para a população para que isso não venha a acontecer. Correto. Como é que a gente deve proceder, então? Né? Porque existem duas maneiras. Existem os acidentes envolvendo a via aérea, que são os cabos, energia de alta tensão, mas também temos os acidentes domésticos, né? Exato, exatamente. Os cabos de alta tensão vão ficar mais restritos ali ao pessoal que trabalha com isso, e eles têm um treinamento específico, tem que ter uma reciclagem de treinamento, e tem os EPIs necessários. Mas para os acidentes domésticos, que são muito comuns, a gente vai trabalhar aí com algumas questões preventivas. Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente em casa que tem aquele popular fio desencapado e que lidar com isso com alguma naturalidade, como se isso não fosse trazer algum risco, certo? O fio ela tem aquele material condutor, né, de metal, geralmente de cobre, envolvido por uma borracha ou plástico, e a partir do momento em que essa camada se desfaz, ela pode ali estar trazendo alguma corrente. O que é o choque na gente? É a passagem da corrente elétrica pelo nosso corpo. Ela pode trazer um sintoma mais leve, como aquele formigamento, não é? Porque a corrente elétrica ela altera ali as correntes internas dos nossos nervos, traz aquela sensação de dormência que logo passa, entendeu? Se você vem a sofrer um choque como esse, é observar e se precaver para que não aconteça mais. Mas o choque elétrico ele pode vir a trazer complicações muito mais graves, queimaduras no ponto de entrada, ponto de saída, e até, dependendo da forma como ele for conduzido pelo nosso corpo, segurando um fio com as duas mãos, por exemplo, passando pelo coração, pode vir a trazer uma parada cardíaca.
certo? Não necessariamente uma parada cardíaca, o choque vai alterar ali o nosso ritmo de batida do coração, vai trazer uma fibrilação ventricular, mas que vai impedir o bombeamento de sangue para o nosso corpo e vai trazer o óbito, certo? Soldado, uma coisa muito comum na vida de todo mundo, inclusive eu até me incluo também, a gente está em casa muitas vezes fazendo algum serviço doméstico, passando ferro, né, na roupa, utilizando qualquer tipo de equipamento eletrônico e muitas vezes, quase que em 100%, nós estamos descalços, né? Pois é, o que é que a gente tem que fazer? Tem que impedir a passagem dessa corrente elétrica pelo nosso corpo. Ela vai querer entrar por algum lugar e vai querer sair. Se a gente puder fazer qualquer coisa com eletricidade calçado no chinelo de borracha, já vai estar anulando bastante essas chances. Mas só isso, será que adianta? A gente falou dessa questão dos fios encapados, fazer esse isolamento necessário. Qualquer coisa que a gente vai fazer em casa, como o senhor falou, por exemplo, trocar uma lâmpada, desligar os disjuntores certos, não achar que é uma besteira, que só aquele fiozinho da lâmpada não vai trazer algum... Desliga, age com a prevenção, desliga todos os disjuntores. E quando for algo mais complicado, mais complexo, a gente tem que saber reconhecer os nossos limites chamar e deixar, né? A partir de certo ponto, deixar para trabalhar com um profissional que vai saber trabalhar com aquilo que aprendeu, que vai ter o EPI necessário, porque a gente tem essa mania, principalmente os homens, de quererem fazer suas coisas e ok, até um certo ponto dá para se reconhecer, mas tem coisa que infelizmente não dá para entrar. Né? Essa é a história de faz tudo. E pode vir a tirar uma vida. Essa é a história de faz tudo comigo mesmo não cola, né? Quero lhe agradecer, viu, soldado, mais uma vez por nos atender. Infelizmente, nosso tempo está muito curto hoje, nessa quarta-feira, mas acredito que a gente conseguiu... Só uma coisinha, evitar de estar pegando em qualquer coisa com as mãos molhadas, obviamente. A gente vai perder a resistência do corpo. Claro. Quem tem criança em casa, além desses fios que podem estar desencapados, colocar aqueles protetores de tomada, certo? É muito simples, é muito barato e a gente consegue fazer isso e respeitar o seu espaço. Atitudes de prevenção, não é isso, soldado Breno? Exatamente, é isso aí. Quero lhe agradecer imensamente, viu? Transmito o nosso abraço aí a todos da corporação. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos.